conosco, o Tarso também. E o Tarso faz uma pergunta aqui sobre o livro que eu uso para os estudos aqui, né? Algum livro de apologética. Na verdade, o Tarso e demais irmãos, eu não sigo um livro propriamente. Então, para cada tema, às vezes eu tenho lá, tem uma sequência de livros, são livros pequenos, que é da Felire, né, que é aquela editora reformada, com sede em Barcelona, e eles enviam, né, se você solicita um livro para eles, eles enviam isso para você, é um ministério, então eles enviam literatura reformada gratuitamente. E eles têm uma sequência justamente sobre seitas e heresias. Então, para cada religião ou heresia aí tem lá um livrinho. É lógico que eles não têm todos, né, mas pelo menos os principais. E aí alguns livros que saem, né? 10 coisas que você precisa saber sobre os mormons. Então, você tem lá, vamos tratar sobre o mormonismo, pesquisa 10 coisas que você precisa saber sobre Testemunho de Jeová. Então tem alguns livros também que saiu numa sequência, então para tomada conhecimento e tal. Mas hoje, basicamente, com a internet e com o site de pesquisa e tudo mais, você tem acesso a tudo. E eu, praticamente, eu faço questão de entrar nos sites oficiais das chamadas religiões aqui. Cada religião tem lá um site oficial, e aí eu estudo quem somos, no que cremos. Pronto, você vai lá, e aí, dentro de um padrão bíblico, a gente monta a nossa aula aqui. Um outro site que de vez em quando a gente dá uma olhadinha, que é muito produtivo, inclusive na aula de hoje, não sei se vai chegar aqui na parte que eu cito, mas que trata, é o site do Centro Apologético Cristão de Pesquisa, eu acho que é isso, CACP, que é, talvez você já tenha ouvido falar do pastor Rinaldi, né, pastor que trabalhou a vida toda nessa questão apologética, defesa da fé. E eles têm esse Centro Apologético Cristão de Pesquisa, pode ser que esteja invertido aí alguma sigla, e esse centro, então, eles tratam de todas as religiões, todas as heresias, todas as seitas. Então é um site interessante, tem vídeos, tem artigos, tal. Então muita coisa eu pesquiso lá também, que tem material. E aí ele cita talvez alguns livros que porventura você tem interesse para cada uma dessas outras religiões aí. Tá bom, Tarso? Então, respondendo a sua pergunta aí, essas fontes aí podem te ajudar melhor. Então vamos lá, qual que seria então o nosso penúltimo tema? Né? Nós já falamos sobre mormonismo, Testemunho de Jeová, adventismo, o que mais nós falamos? Cultos afro-brasileiros, espiritismo, né? Tem mais algum? Islamismo. São 8 temas, não é isso, Gabriel? Esse é o 9º tema. Então já falamos uma série aí, se você depois tiver interesse, é só procurar no YouTube da igreja, tem lá o playlist só de seitas e religiões e heresias, e aí está lá tudo disponível. Hoje nós vamos falar sobre satanismo. Satanismo e as suas influências, ok? Então vamos pelo menos começar a tratar disso. Quando eu falo satanismo, o que você pensa? Pensa no Satã, né? Pensa no diabo, mas em questão de religião, o que você pensa? Ai, pastor, eu vi no jornal do SBT, em 2019, se não me engano, um cara lá que sacrificou 2 crianças argentinas. Tarará. Lembra desse caso? Num culto satânico? De vez em quando aparece uns trem desse aqui. Ai, pastor, tem um menino lá no meu condomínio, o cara só veste de preto e começou a sumir os gatos do condomínio. Não, mas é gato que eles mais gostam. Não é à toa que fala, gato é o que mesmo? Gato é todo? Hein? Não é endiabrado que fala? Hã? Não é, né? Não é, né? Não é, é dócil, é dócil. E talvez por causa da doçura é mais fácil, né? Então
vê alguma reportagem assim, aí nisso você pensa, ou então aqueles caras tudo de preto, né, com capuz, bode, não é nada disso que nós vamos tratar, tá? Vou mencionar, obviamente, algumas coisas a respeito disso, mas o foco do nosso estudo sobre satanismo é muito mais filosófico e de influência nos nossos dias do que práticas aí que a gente vê de vez em quando aí que distorce os bons costumes e o senso de até mesmo de sanidade, né? Porque tem umas horas que você vê uns caras meio doidos aí. Quando eu penso em figuras que representam o satanismo, o que vem à sua mente? Quando eu falo, você conhece algum seguidor de satanismo, alguém que divulga o satanismo, você pensa em quê? Zé do Caixão, os mais velhos? Não? Ou Banda Sepultura? O que você pensa? Tem gente que não quer nem falar o que pensa, ou não pensa em nada. Eu lembro do Chaves, que como chama lá? A velha lá, a bruxa do 71, tinha um gato que chamava Satanás. Eu lembro dessa. Não, era cachorro ou gato? Gato? Faz muitos anos que não assisti aí. Ou então, cachorro, agora vai. Sei lá, só que chamava Satanás. Aí a bruxa do 71 chegava para os meninos e entra Satanás, né? Aí todo mundo depois começava a fazer essa brincadeira. Que mais que você lembra? Personagens assim? Ou não lembra? Entra todas as seitas que nós estudamos agora tem lá. Por quê? Porque a fonte é só uma, né? Toda a fonte de erro e de mentira vem da onde, irmãos? De Satanás, vem do inimigo, tá? Mas eu não quero que às vezes com o tema, pastor, vai falar de satanismo, não vamos, né? Não vou mostrar foto de nenhuma magia negra ou de nenhuma atividade satânica, coisa desse tipo, mas vou conduzir a gente a pensar em algumas coisas relacionadas a isso. Relembrando rapidamente as características da seita, a Bíblia não é a regra de fé e prática, Jesus não é o centro, a salvação é sempre por alguma obra e não pela graça de Deus, a interpretação da liderança traz novos escritos, geralmente, e não seguem um padrão, quando usam a Bíblia, não seguem um padrão coerente da interpretação bíblica, né? Textos isolados e por aí vai. Então vamos fazer aqui uma sequência de leituras para introduzir o assunto relacionado então ao satanismo. Então primeiro eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse capítulo 13, dos versos de 11 em diante. Nós já estudamos isso, né? Também está disponível no playlist lá, Apocalipse, a vitória do Cordeiro da sua noiva. Nós temos um estudo completo sobre Apocalipse, está disponível também no YouTube. Se você não acompanhou, é só pesquisar lá. E nós estudamos capítulo por capítulo, sessão por sessão, interpretando dentro de uma visão reformada e amilenista aquilo que Apocalipse nos ensina. E estamos tratando também em Zacarias, nessa sequência de sermões que temos feito aos domingos, à noite, e de certa forma sempre tem um link, né, com Apocalipse. Então, você já estudou, você vai se lembrar daquilo que nós vamos ler aqui, e eu vou tentar resumir um pouquinho daquilo que nós já trabalhamos em outro momento. Então vamos lá, nós estamos aqui diante da besta da terra, ok? Apocalipse nos apresenta aí os chamados aliados de Satanás, e nos apresenta 3 aliados. Você lembra quais são os 3 aliados de Satanás? A besta do mar, a besta que emerge do mar, a besta da terra e a Babilônia, tá? A besta do mar aponta para o anticristo, a besta da terra aponta para o falso profeta e a Babilônia aponta para a prostituta, ok? Então vamos lá. Diz assim a partir do verso 11 aí do capítulo 13: Vi ainda outra besta emergir
emergir da terra. Possuía 2 chifres. Nós vimos que chifres na Bíblia é sinônimo de poder, tá? Comparado com a besta do mar, que tem 10 chifres, você vê que o poder dessa segunda besta é inferior à primeira, ou pelo menos a atuação dela, né? Vamos assim dizer. Possuía 2 chifres. E agora presta atenção nessa seguinte expressão: parecendo quem? Parecendo cordeiro. Quem que é o cordeiro nas Escrituras? Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando João o vê no seu ministério. Lembra disso? O cordeiro que venceu. Jesus é o cordeiro. Então essa besta que emerge da terra, ela parece quem? Parece Jesus, parece o cordeiro. Só que tem uma característica a mais. O que diz o texto aí? Mas falava como dragão. Quem que é o dragão? Satanás. Nós vamos ver aqui outros textos dizendo a respeito da antiga serpente, Satanás, a antiga serpente, o dragão. Então o dragão é o simbolismo usado para apontar para Satanás. E cordeiro é o simbolismo usado para apontar para Jesus. Esta besta, ela parece o cordeiro, tem a aparência do cordeiro, o externo dela é tudo do cordeiro, porém, o que ela fala, o que ela ensina, tudo que ela fala, a fonte do seu ensino está na onde? Com o dragão, está em Satanás. Então, como a Aline bem colocou, né, quando nós pensamos em satanismo, não só o satanismo explícito, que é uma possibilidade, ou o satanismo gótico, que nós chamamos, mas todo o ensinamento falso, e até mesmo em nome de Deus, em nome de Cristo, que conduz para a religiosidade, que conduz até para a piedade, que conduz para uma prática de boas obras, mas que está pautada no ensino contrário das Escrituras, é satanismo. E eu já quero começar, né, para que você possa acompanhar a nossa sequência aqui de estudo, dizendo que não fique assustado se no decorrer dos nossos estudos você descobrir que você tem seguido ensinos satânicos. Porque essa é a principal característica da nossa geração. Nós servimos Satanás com alegria e nem sabemos que estamos servindo. Em pequenos detalhes que nós vamos ver, inclusive, que é a base da religiosidade ou da prática científica ou filosófica do satanismo. Que inclusive é registrado naquilo que é chamada a Bíblia de Satanás. Sabia que existe a Bíblia de Satanás? Existe a Bíblia de Satanás. E que traz os princípios do satanismo. Olha que coisa fantástica, né? E tem cristão que, se você comparar princípios bíblicos e princípios satânicos dessa Bíblia de Satanás, se a gente fizer um quiz, né, um perguntinha e resposta aqui, né, se eu te dou um questionáriozinho para você responder, sem falar que é uma comparação entre cristianismo e satanismo, você pode ter certeza, irmãos, que mais da metade da igreja vai estar seguindo mais princípios satânicos do que princípios cristãos, infelizmente. E a ideia, portanto, dessa sequência de estudo é desmascarar esses princípios, esses critérios, para que a gente não siga mais. Tudo bem? Então veja, a gente ouve muita coisa que parece vinda do cordeiro, mas que na verdade traz ensinamento do dragão. Essa é a essência do satanismo. Te enganar, se fazer parecido com o cordeiro, mas te colocar ensinamento do dragão. Quer ver um exemplo simples antes de continuar a leitura aqui? Jardim do Éden. Satanás chega para Eva e diz assim: Deus diz que você não pode comer de nada desse paraíso? Ué, quando que Deus disse isso? Em lugar nenhum. Deus inclusive diz, ó, você pode comer de tudo, menos um. Só que aí que Satanás fala: mas Deus te proibiu de comer de tudo?
que ele deixou, que é o mais gostoso, esse que é o melhor. É o do conhecimento do bem e do mal. É o que vai resolver todos os seus problemas, todos os seus questionamentos. Puxa, justo esse você não pode? E é o que o diabo faz até hoje. Ele te apresenta como cordeiro, como amigo de Deus, como ele faz com Jesus na tentação, né? Usando a palavra de Deus, inclusive, para testar a própria palavra, que é a própria palavra encarnada, que é Cristo. Ele usa essa forma de um modo maquiado, para justamente depois falar assim: pô, mas tem algo mais gostoso, Senhor. Mas justo isso, Deus proibiu, isso é o melhor. E aí, então, seduzidos pelo engano, muitas pessoas vão pela busca desse prazer. Vou já te dar um spoiler aqui, né? Frase ou filosofia satanista: eu tenho o direito de ser feliz. Mas por que você vai largar sua esposa, rapaz? Ah, não estou vivendo bem, eu tenho o direito de ser feliz. Rapaz, por que você vai fazer isso que você está querendo fazer? Você vai destruir a sua vida, rapaz. Não, mas é o que eu quero. Eu tenho o direito de ser feliz. Essa é uma filosofia satânica. Porque ela coloca a sua vontade acima do dever, da responsabilidade de satisfazer aquilo que te criou. Só que Satanás vai chegar para você e falar assim: não, mas essa é a melhor parte da vida. Deus está proibindo. Olha, veja como Deus é mau. Ele te proibiu do melhor fruto, que é o fruto que vai trazer satisfação, que vai trazer alegria, que vai trazer entendimento. Aí você fala: é verdade, né? Ah, quer saber? Eu tenho o direito de conhecer, eu tenho o direito de saber, eu tenho o direito de ser feliz. E aí você vai. É sempre esse tipo de questionamento. O diabo, ele não muda a sua estratégia. Ele muda o modo como ele apresenta, mas a estratégia é sempre a mesma. Aparenta-se como cordeiro, mas o ensino é do dragão. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos lá, vamos caminhar na leitura mais aí. Ele exerce, essa besta que emerge da terra, ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Ela tem tanto poder político, né, de reconhecimento, como a primeira besta que aponta para as nações. E essa besta aqui, o verso 12 ainda, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera o quê? Grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não a adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, ou 666. Tá bom? O que nós estudamos já a respeito, então, dessa besta que emerge da terra e o que significa? Dentro dos aliados de Satanás, nós vemos que a besta que emerge do mar representa todo o poder político, econômico, social, bélico das nações. E a besta do mar, que anda em parceria com a besta da terra, que anda em parceria com a besta do mar, representa toda a filosofia, toda a ideologia e todas as religiões contrárias ao padrão santo de Deus. Então, por isso
isso que ela adora, por isso que ela opera milagres, ela opera sinais. É muito comum dentro da mentalidade simples, né, do homem, de que quando acontece uma situação sobrenatural que ele não consegue explicar, geralmente ele atribui isso a quem? A Deus. Imagine você que está aí com uma enfermidade e alguém te diz assim, olha, vamos até ali o centro espírita fazer uma cirurgia espiritual. E aí você vai lá e de repente você fica curado. A quem você vai atribuir? A Deus. Não é assim? Há uma tendência do homem natural e simples fazer essa conexão. Então, quando a besta da terra opera sinais que lhe foi permitido fazer, as pessoas passam agora a adorar aquilo que ela indica. Vamos imaginar, depois de um tempo, você volta a ficar com uma outra enfermidade. Para onde você vai? Para o mesmo centro espírita, procurar a mesma operação. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ficar escravizado daquilo. Ah, Deus já me abençoou de uma vez, Ele vai me abençoar novamente. E aí, então, Ele vai te conduzindo à falsa, à adoração mentirosa, pautada nos sinais que Ele faz. Satanás, ele não tem todo o poder, mas ele tem poder. Então, amanhã depois, se você pediu para uma cadeira fazer determinada coisa e aconteceu, há uma tendência natural que toda vez que você precisa de alguma coisa, você vai pedir para a cadeira. E aí você fica escravo, e aqui você começa a adorar aquela cadeira, porque olha, eu me ajoelhei diante dessa cadeira, pedi e Deus me ouviu. Então significa que toda vez que eu me prostrar diante dessa cadeira, as coisas vão acontecer, Deus vai me ouvir. E aí então ele vai te desviando da verdade. Parece ser práticas do cordeiro. Fazer o bem para as pessoas, curar, né? Gerar uma postura de piedade, de compaixão. Tudo isso são princípios bíblicos. Aparenta cordeiro. Só que traz um ensinamento que vem da boca de quem? Do dragão. Então, a besta que emerge da terra representa todas as falsas religiões, as heresias, e as filosofias, as ideologias que aparentemente são fofinhas. É coisa de Deus. Só que a fonte está no dragão. Você pega as religiões do mundo. Dá para falar mal de um monge budista? Um cuticutizinho, carequinho, bonitinho, carinha de piedoso, a coisa mais linda, só fala de amor, de luz, de fazer o bem. Você já viu algum ato terrorista de um budista? O cara encheu a imagem de Buda de dinamite e presenteou a família vizinha, e na hora que a família vizinha foi colocar o Buda com a bunda virada para a porta para ter prosperidade, pum, explodiu. Não, você não vê nenhum ato terrorista. Aí você fala, nossa, rapaz, é coisa de luz, coisa de paz. Você vai para as religiões orientais, a Namastê, Deus está dentro de você, olha que coisa mais linda, respeita até a baratinha que está passando lá no seu pudim. Não mata não, pode ser o vovô, pode ser o vovô. Olha que coisa linda, é uma questão de, né, de respeito, questão espiritual e tal. Olha que fofinho, cara. E outra, eu comecei lá, fui lá, a mulher fica com a mão lá, falando comigo. Olha, me deu uma paz, tirou todos os meus estresses. Olha que bom, isso não faz mal para ninguém, pastor. Que mal tem eu ir lá, a mulher ficar lá, com a minha mão orando para mim. Ai, eu fico ali, relaxo, uma tranquilidade. Eu sinto Jesus. Veja, essa é a estratégia da besta que emerge da terra. Aparecer ou se aparentar como coisa do cordeiro, inclusive fazer sinais, mas na verdade o seu ensino vem do dragão. Então, tudo aquilo que foge ao padrão bíblico da revelação de Deus tem uma fonte que não é o próprio Deus, obviamente, mas é Satanás, que tem como aliado todas essas religiões, todas essas filosofias, todas essas ideologias aparentemente boazinhas, né, fofinhas, mas
tem o ensinamento do dragão. Tudo bem até aqui? Então é disso que nós vamos falar. Satanismo, o tema aqui, nós vamos tratar do ensino de Satanás através desse aliado que são as religiões, filosofias, ideologias e todos os pensamentos aí relacionados à questão da religiosidade, de certa forma. Tudo bom? Então vamos lá. Segundo texto, Lucas. Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17 vai dizer assim: então regressaram os 70 discípulos, né, que Jesus havia enviado, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Uma outra coisa importante para entendermos na sequência do nosso estudo, além de que estamos tratando da besta que emerge da terra, é que o próprio Senhor Jesus deu autoridade à igreja sobre todas essas forças do mal. Nós não precisamos temer, porque o Senhor mesmo já nos concedeu autoridade sobre isso. E outra relação que eu quero chamar a sua atenção, que esse texto apresenta, é que Jesus diz que os demônios, que os apóstolos, que os discípulos, os enviados estavam expulsando através do nome de Jesus, eram na verdade espíritos. Não é isso que ele vai dizer aí? Compare aqui o verso 17 com o verso 20. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegrias, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Verso 20. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus faz uma conexão aqui, e a duplicidade mesmo, né, de sinônimos, que aquilo que nós chamamos de espírito, na verdade são demônios. Por isso esse jogo de palavras. Então fala assim: eu fui lá no centro espírita e veio o espírito fulano. Não veio o espírito fulano. Né? O espírito fulano vai estar na presença de Deus, ou em condenação, ou em gozo, aguardando o dia final da ressurreição e do julgamento e da instalação do estado final. Quando você morre, o seu corpo volta ao pó, sua alma ou o seu espírito, que são sinônimos, vai para a presença de Deus. Ponto. Então ninguém fica vagando por aí. Quem aparece lá e quem se encarna lá e quem fala contigo lá é o quê? Demônios. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. Ai, pastor, fui lá, conversei com meu tio, nossa, que saudade. Você conversou com um demônio artista que se fez passar pelo seu tio. Ai, pastor, isso é uma falta tão grande, pastor. Não se surpreenda, não sei se tem, estou falando aqui sem conhecimento, mas não se surpreenda com o aumento que a gente tem agora na nossa geração de filhinhos e filhinhas pet. Não se surpreenda se amanhã depois você for a algum centro espírita e alguém começar a lá para você e falar que é o bichinho. Ai, professor, fui lá, o Lulu apareceu, começou, mas o cara fazia assim, parecia, eu estava vendo ele, parecia. Não se assuste se isso acontecer, porque Satanás, o cara não tem, ele não tem parâmetro, ele não tem parâmetro. Se for para enganar alguém, ele vai fazer tal. Ou se aparecer um cachorro lá latindo igual o seu, um cachorro endemoniado, não se assuste, repreenda em nome de Jesus e está tudo bem. Então, claro, é bonitinho, né? É.
Deus sopra na narina o fôlego de vida, passou a ser alma vivente. E toda a criação são seres viventes. Eu sei que vai te chocar, mas o seu cachorrinho é igual essa planta aqui. Ah, mas ele pensa, ele tem sentimento. Tudo bem, você não sabe se a planta tem também? Tem gente que diz que tem. Ai, pastor, eu não cantei para minha samambaia e ela ficou toda murchinha. Ela está tão acostumada a eu cantar, eu canto Vencendo Vem Jesus para ela fica, então você não sabe, é um ser vivente. Só que morreu. Acabou. Agora, a alma vivente aí muda de assunto. Tudo bem? Aí voltemos aqui então. Então Jesus mostra que demônios e os espíritos estão aí, é a mesma coisa. E Jesus diz mais: eu via Satanás caindo como um relâmpago. Ou seja, Satanás foi lançado dos céus. Nós vemos isso também registrado em Apocalipse. Essa expressão de Jesus acaba nos trazendo, depois na sequência do estudo nós vamos ver, que você tem alguns textos no Antigo Testamento que se refere a Tiro, que se refere a Edom, a outro rei lá que eu não vou me lembrar de cabeça agora, que trata da queda desses reis, e que o texto está falando da queda do rei. Porém, há uma alusão àquilo que está sendo dito ali nos textos proféticos a Satanás. E por que nós podemos fazer essa alusão? Porque o próprio Jesus cita esse fato de Satanás ter sido lançado dos céus, ter caído, da queda de Satanás. Então, nos é possível, mesmo que o texto não está falando da queda de Satanás lá em Isaías, lá nos textos do Antigo Testamento, nós podemos fazer esse tipo de alusão. Mas o que eu quero chamar a sua atenção desse verso aqui do capítulo Lucas é que você não precisa temer, porque Jesus já nos deu autoridade. Tudo bem? Se você ficar firmado na palavra de Deus, fincado nos ensinamentos da palavra e na prática que a palavra de Deus te ensina, você não tem o porquê de temer. Mesmo que a Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, esperando alguém dar bobeira para dar uma cutucada. Mesmo diante dessa situação, a Bíblia diz: olha, não tem, se você está andando comigo, meu amigo, você não tem o porquê de temer. Aquele, Salmo 91, né? Aquele que está debaixo da proteção do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, você vai ver, nenhum mal vai chegar à tua tenda, tua casa. Tá certo? Então, aqueles que estão em Deus não tem o porquê se preocupar com a ação do inimigo. Outro texto importante para a gente fazer essa base aí para a sequência dos nossos estudos. A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4. Você vê com quem que nós estamos lidando. A besta, o próprio Satanás, né, e os seus aliados, que é a besta que emerge da terra. Então vamos lá. Aqui nós temos o próprio Satanás. Mateus capítulo 4 vai dizer assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Foi levado por quem? Foi levado por quem? Pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Irmãos, o diabo, ele só vai agir debaixo da permissão de Deus. Se o diabo tem agido em nosso mundo da maneira que ele tem agido, é porque Deus o permitiu. Os selos foram abertos e o período que estamos vivendo é justamente dos cavaleiros que apontam para Satanás, com exceção do primeiro, para fazer o que tem que ser feito. Inclusive perseguir a igreja. Tentar os crentes. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo, e quem o levou para ser tentado? O próprio Espírito, o próprio Deus. A ideia de que está debaixo da ação soberana de Deus. Ok? O que mais que diz aí? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira coisa que nós podemos observar aqui: o diabo, ele vai aproveitar as nossas fraquezas.
fato de estar encarnado, ele tinha todas as necessidades, uma vez que estava encarnado. Você vê Jesus dormindo, por exemplo, né? E fome também fazia parte dessa essência da humilhação de Cristo. Então, Satanás vai justamente pontuar aqui, aonde está a sua fraqueza. Se você está com fome, ele vai te oferecer pão. Se você está carente, ele vai te oferecer satisfação da sua carência. Se você está pobre, ele vai te oferecer um caminho rápido para ficar rico. Se você está sozinho, ele vai levantar um monte de gente para suprir o seu coração. Ele vai tratar com a sua necessidade. Jesus tinha fome, ele oferece então uma solução para que Jesus coma. Você não é o Filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pães. Pra você comer, cara. É uma necessidade. E aí ele vai dizer o seguinte para você, você como Filho de Deus, você vai ficar passando fome, cara. E ele vai falar para você como Filho de Deus, você vai viver essa vida aí de sofrimento, de pobreza, de carência afetiva. Deus te chamou para ser cabeça, não chamou para ser cauda. Você é o filho do rei. Vai viver como um miserável desse? E aí você fala assim, realmente eu tenho o direito de ser feliz. A Magazine Luiza fala isso para você todo dia, né? Vem ser feliz. Faz lá um carnezinho 72 vezes para você pagar um liquidificador. Vem ser feliz. Aí te afunda nas dívidas. Vem tirar dinheiro. O negativo, vem cá que aqui nós temos dinheiro. Todo mundo. Vem ser feliz. Aí, essa é uma bandeirinha satânica. Você não foi chamado para ser feliz, meu amigo. Só um instantinho, você não foi chamado para ser feliz. A felicidade está lá. Não é aqui. Você foi chamado para ser fiel. Você foi chamado para ser obediente. Essa é a grande dificuldade. O crente não aprende a passar vontade. A nossa geração de crente não aprende a passar vontade. E o verdadeiro crente, ele aprende a passar vontade. Tá certo? Vamos lá, Vânia. De uma... Sim. Sim. Sim, de certa forma, sim. Uhum. Tá, tá. Sim. Sim. Tá. Eu só vou falar para a internet para o pessoal entender. A Vânia está perguntando o seguinte: dentro dessas religiões, não importa agora qual seja, mas se eu, como cristão, patrocino as atividades dessas outras religiões que estão caracterizadas pelo ensino do dragão, né? Tem cara de cordeiro, mas no fundo ensino do dragão. Como cristão, é certo eu fazer isso ou não? Estaria patrocinando isso? Eu, particularmente, sigo a sua mesma linha. É simples. Quando a igreja verdadeira deixa de fazer aquilo que nós falamos no início, lá em Atos 13,
crente deveria estar fazendo. Aí o que você fala? Ah, pastor, lá na minha igreja ninguém faz nada disso, não tem gente diaconal, ninguém faz nada mesmo. Então faz o seguinte, eu ajudo, eu vou ajudar. Tá? Aí essa entidade vai e ajuda uma família que está em necessidade. O que você está fazendo? A partir do momento que essa família que se sentiu agraciada e suprida, se ela vai querer demonstrar gratidão, o que ela vai fazer? Ela vai procurar você e perguntar de que igreja você é, ou ela vai seguir a instituição que você ajudou e que estava lá na ponta e que foi quem realmente supriu a necessidade dela. O que você acha que vai acontecer? Quem que essa família vai procurar? A instituição que ajudou. Não importa que foi o crente que deu. Ela vai procurar tal. E aí a gente sabe que, por mais bonitinho que pareça ser, o ensino, a palavra vem de quem? Vem de Deus ou vem do dragão? Vem do dragão. Então o que você está fazendo em última análise? Além de patrocinar uma instituição, você está fechando a porta, às vezes, do evangelho para outra família. Vai fazer, meu amigo? Faça você. Faça através da instituição. Ah, não tem, pastor. Não tem, a nossa igreja não faz. Quem sabe é você que vai ser um instrumento de Deus para fazer, ué. A igreja funciona assim. Se Deus te capacitou, te dotou para isso, a igreja que vive na dependência de Deus, ela vai entender então que essa é uma atividade que vai ser feita e a igreja, e Deus vai levantar outras pessoas, inclusive, para sustentar esse ministério. Se porventura a igreja não tivesse, graças a Deus nós temos, mas se porventura a igreja não tivesse. Então, irmãos, muitas vezes é aquela situação do Jonas. Lembra do Jonas que eu cito sempre aqui? Você sabe quem que é o Jonas que eu estou falando, né? O cara lá do semáforo. É muito mais fácil você se ver livre. Fazer o que com o Jonas? Joga pela janela. Nem dá, porque agora nem dá. Ai, vai que ele encosta em mim, né? Então, joga. Faz igual o Silvio Santos, um aviãozinho de R$2 e joga. É fácil. Agora, que tipo de mudança você está fazendo na vida dele? Nenhuma. E às vezes aquele R$2 que você jogou de aviãozinho vai até levar ele mais para o buraco. Você não sabe para que ele vai usar aquilo. Hã? Tá de celular, olha que maravilha. Aí, tá vendo? Dá exemplo para muito crente, né? Então, só um paralelo, mas sabe que teve uma vez em Jabuticabal foi feita uma pesquisa. Tem andarilho desse que chega a tirar mais de R$100 por dia. Aqui é mais, a cidade é maior. Lá em Jabuticabal era R$100 por dia. Na época que foi feita a pesquisa, o servente de pedreiro ganhava 80. O servente de pedreiro, na época que foi feita a pesquisa, ganhava R$80 por dia. E o cara, o pedinte do semáforo, ganhava 100. Olha que maravilha. Então, mas veja, você dá, aí na época, inclusive, os promotores fizeram uma campanha, não dê esmola. Aí passou faixa para tudo lá, porque ele ganhava R$100 por dia e fazia o que com esses R$100 por dia? Drogas, bebidas. Então, se você quer ajudar, meu amigo, você tem outros mecanismos para ajudar. Agora, você olha para a igreja cristã, o que a igreja cristã tem feito? Ah, pastor, isso é problema do município, é problema do Estado. O Estado tem que se virar. São tantas frentes que a igreja tem que se preocupar que, ó, isso aí fazer o quê? Joga para o Estado. Mas não, se for pensar na perspectiva cristã, e não é simplesmente também arranjar uma tara senegalesa para enfiar todo mundo dentro lá e deixar do jeito que está. É para pregar mesmo, para mudança de vida, algum projeto que mude. E isso tinha que nascer da onde? Da mente regenerada por Cristo Jesus. E não da mente influenciada pelos ensinos de Satanás. Porque a fonte está errada e o resultado final vai ser errado. Porque ele vai manter a pessoa aprisionada àquela situação. Então você, como cristão, você tem que pensar em todas as suas atitudes para que você não esteja patrocinando, como a Vânia diz, a obra do inferno. Ah, mas eu fui para ajudar, pastor. Às vezes a sua ajuda foi a pior coisa que você podia ter feito.
ganhava de todo mundo. Quando ele ganhava 3, 4 cestas básicas lá, falava, cesta básica dá até um punhado. Aí vende uma e compra engradado de cerveja. Olha que maravilha. Aí ele chega, aí um vizinho falou assim, ó, meu amigo, vocês estão patrocinando aí a churrascada de final de semana aí da turma. Você está ajudando ou você está atrapalhando? Se você não ajuda como tem que ajudar, você acaba atrapalhando. Tá bom? Mas vamos caminhar aqui. Não. Instituições de atendimento, não, sem problema. Tá? Quer ver? Instituições que não têm vínculos religiosos, irmãos. Né? Tranquilo. A gente precisa. O Hospital do Câncer. Papai. Lá de São Paulo, lá, Mauro. A ACB. Às vezes uma situação. É lógico que ele, como é sem fins lucrativos e sem vínculo religioso, ele aceita a ajuda de todo mundo. Né? Mas não tem vínculo. O problema é quando você ajuda uma instituição que tem vínculo. Né? Só que quando a gente não faz, o diabo vai maquiar e vai fazer. Né? Quer ver um exemplo? Não sei, vamos lá, vai. Vou dar um nome aqui, mas que os irmãos entendam. Quando o pessoal da Legião da Boa Vontade liga para você, você acha que isso é cristão? Você acha que eles são cristãos? Só porque aparece Jesusinho lá e ainda fala, Jesus está voltando. Lembra da propaganda? Agora eu nunca mais vi propaganda na televisão. Mas quando era criança, toda vez aparecia uma imagem de Jesus, assim, uma imagem, tipo desenho do Testemunho de Jeová. Tá? Ele está voltando. Mas você não sabia quem que era ele. Ele está voltando. Ajude. Aí aparecia o triangulinho lá, maçônico, né? Tal, e RBV. Aí muita gente acha que aquilo lá é cristianismo. Não é. Não tem nada a ver. Quando a igreja não faz, as pedras clamam. Seja na perspectiva de evangelismo, seja na perspectiva do serviço cristão. Tudo bem, irmãos? Vamos lá, voltando aqui. Então, primeira estratégia de Satanás, ele vai usar a sua necessidade. Você está com fome, ele te oferece um caminho para ter pão. Então, cuidado. Aí o que Jesus faz? Como que Jesus responde à tentação? Usando o quê? A Bíblia. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O modo para você confrontar qualquer investida de Satanás é através da Bíblia. É através da palavra. Por isso o contexto lá de Atos 3, né, a igreja focada no ministério da palavra. Pastor, é expulsão de demônios. Vamos tratar aqui rapidamente. Nós vamos falar isso mais para frente, mas vamos lá. Biblicamente falando, é a pior ação que a igreja pode fazer por alguém. Expulsar um demônio. Como assim, pastor? Tem que expulsar o demônio? Tem que expulsar o demônio. É verdade, tem que expulsar o demônio. Mas tem igreja que invoca o demônio para poder expulsar. Por uma questão de marketing, para tentar demonstrar poder. E essa é a pior coisa que você pode fazer por alguém. Por quê? O que Jesus ensina a respeito da estratégia de Satanás? Se você expulsa um demônio, esse demônio sai, dá uma volta lá pelo deserto, volta. Se aquela casa não foi preenchida, o que ele faz? Ele olha para os demais demônios e fala assim, hoje a festa é lá no meu AP. E traz mais 7. Não é isso que o texto bíblico traz? Então, se você expulsa um demônio puramente, faz uma expulsão de demônio, mas você não preenche a vida daquela pessoa com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, o diabo dá uma voltinha e traz mais 7 depois. E o texto bíblico é claro dizer, a situação daquele homem será pior. A melhor coisa que a igreja pode fazer para todos aqueles que estão sendo escravizados por Satanás, irmãos, é pregar
ver a igreja, o evangelho alcançando a pessoa, porque só... Abra sua Bíblia lá em Romanos 1,16. Abra lá, Aleph. Eu sei que você não está concordando comigo, abra lá então para você ver. O que diz? Romanos 1,16. Você está com a Bíblia aí? Abra aí então. Romanos capítulo 1, verso 16. O que diz aí? Não me envergonhe do quê? Do Evangelho. Por quê você não envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus. Para quê? Para salvação. Irmãos, o poder não está em expulsão de demônios. Isso aí é coisa de igreja universal, igreja da graça, que nós já vimos aqui, que é o neopentecostalismo, que ensina totalmente a prática de teologia de prosperidade e que tem ludibriado milhares e milhares de pessoas, falando que está tratando do Evangelho, mas na verdade está enriquecendo os bolsos dos seus respectivos líderes e pastores. Você quer ser bênção na vida de alguém? E tirar essa pessoa das mãos de Satanás? O poder não está na expulsão, o poder está na pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de qualquer um. Pastor, vai chegar alguém cair endemoniado aqui, o que nós vamos fazer? Claro, você vai expulsar o demônio da pessoa, sem problema nenhum. Já fiz isso algumas vezes. Só que você tem que depois discipular essa pessoa, você tem que caminhar com ela, você tem que evangelizar, você tem que discipular, você tem que ensinar a palavra, você tem que preencher o coração, a casa dela, com o ensino da palavra do Senhor. Porque senão, se ela vem ser expulsa, ela vai embora, a situação dela vai ser pior. É isso que a Bíblia diz. Você pode acreditar no que a Bíblia diz ou acreditar naquilo que a sua experiência tem te conduzido. É aí que você vai. Esse é o grande diferencial. Nós vamos ficar com o que a Bíblia diz ou com o que a minha experiência diz? Sim. Né? O próprio Satanás, ele vai te enganar. Quer ver? Dá uma parada aqui em Mateus 4, que é o texto, então vai lá para 2 Tessalonicenses. E vai que não dá tempo aí por causa do nosso horário, então já aproveitar, vou fazer o link com esse texto aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esse aqui é extremamente importante você ler, hein? Na verdade, do verso 1 ao 12, mas eu vou ler a partir do verso 7, tá bom? Porque depois a gente volta para esse texto aqui com mais vagar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já, desde o dia que Paulo escreveu isso, e aguarda somente que seja afastado, que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? A eficácia de Satanás. E qual que é a eficácia de Satanás? Com todo poder, que mais? Sinais e prodígios do quê? Prodígios da mentira. Pastor, eu vou numa igreja onde há poder, sinais e prodígios. Hoje. Isso vem de Deus? Hoje não. Ah, mas Deus faz milagre hoje, pastor? Faz. Deus, através da sua oração, da oração do justo, Deus responde. Não existe hoje ninguém com o dom de curar. Ah, mas tem um pastor na igreja tal que vai lá e ele cura. Pega esse infeliz e leva lá no SUS, pelo amor de Deus, para resolver o problema. Porque quem tem dom de curar, a sombra dele cura. Como era o que acontecia com Pedro. A toalhinha que Paulo usava curava, porque ele tem o dom de curar. Por isso que a Bíblia diz que no período apostólico, por que os caras querem tanto ser apóstolo hoje? Para tentar usar padrão. Período apostólico, Paulo diz, eu mostro a credencial de apostolado. O que é credencial de apostolado? Que caracteriza ele como apóstolo.
E a credencial de apostolado naqueles dias era justamente poder, sinais e milagres, que segundo Marcos 16 tinha o objetivo de confirmar a palavra que estava sendo pregada. Os sinais tinham como objetivo confirmar a palavra. Depois do período que a palavra foi confirmada, esses dons chamados carismáticos cessam. Você vê que, por exemplo, no final do ministério terreno de Paulo, ele já não cura todo mundo. Veja Onesíforo doente, Timóteo com problema de estômago, por que não cura? Porque foi o período. Quando você olha na palavra de Deus, existe apenas 3 períodos onde acontecem sinais, prodígios e poderes miraculosos. E todos esses 3 momentos, em toda a história da humanidade, está focado no fato de confirmar a palavra. Quais são esses 3 momentos? Moisés e Josué, porque estava se confirmando a palavra. Depois, Elias e Eliseu, porque estavam confirmando a palavra, o povo tinha se desviado para adorar a Baal. E o terceiro momento, Jesus e os apóstolos. Fora esses 3 momentos históricos, você não vai ver manifestação de sinais, poderes e milagres em lugar nenhum na história. No período de Zacarias, o profeta fazia algum sinal, prodígio, poderes miraculosos? Não. Pós-exílio fazia? Não. Somente nesses 3 períodos na Bíblia: Moisés, Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. Segundo Marcos 16, com o objetivo de confirmar aquilo que estava sendo pregado. Passou esse período da pregação, a igreja começou a avançar e começou a chegar em todos os lugares, esses dons carismáticos cessam. Não tem mais o porquê. E aí o diabo, segundo Paulo, começa a operar poderes, sinais, né, e manifestações miraculosas provenientes da mentira, com um objetivo. Vamos ver qual que é o objetivo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor do quê? O que é a verdade, irmãos? Jesus é verdade, mas o que mais que é a verdade? A palavra. João 17:17, santifica-os na tua palavra é a verdade. Aqueles que não acolhem a palavra, que é a verdade, estão agora sendo enganados segundo a eficácia de Satanás, que opera com poder, sinais e prodígios da mentira. Por isso que Jesus olha para Tomé e fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A nossa fé não está pautada naquilo que você vê. A sua fé tem que estar pautada naquilo que Deus revela. Não é naquilo que você sente, mas naquilo que está escrito. A única segurança que temos como verdadeiros cristãos para esse tempo, com tanta influência e da eficácia de Satanás, é acolhermos a palavra, que é a verdade. Veja aí o que diz ainda. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda. O que Deus manda? A operação do erro. Deus permite essa operação do erro. O que é essa operação do erro? Para as pessoas darem crédito ao quê? A mentira. Pastor, por que muitas pessoas caminham por esse tipo de ensinamento do dragão? Por que as pessoas, ao invés de ficar com a Bíblia, seguem e acolhem esse caminho dos sinais, dos poderes e dos prodígios, e só fica correndo atrás de bênção por aí, ao invés de firmar os passos no ensinamento bíblico? Porque nós estamos vivendo um período que é chamado de operação do erro, onde Deus permite que essa situação ocorra para que seja feita a distinção entre os... Já vi, meu irmão? Seja feita a distinção entre aqueles que temem a Deus e os que não temem, os que acolheram a verdade e os que não acolheram. Só para terminar aqui, verso 12. Então é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim, com a finalidade de serem
julgados todos quantos não deram crédito ao quê? Que é a Bíblia. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Essa é a ação da besta que emerge da terra. A sua vida é um sinal de prodígio. Sim, quando estudada corretamente. Nós vamos estudar tudo isso aqui, meu irmão. Abra a sua Bíblia lá, então. Não, peraí. Não, isso aqui não é um debate, irmão. Isso aqui é uma escola. Abra a sua Bíblia porque você está errado na sua interpretação. Você está errado na sua interpretação. Claro. Veja quantos ministérios, quantas pessoas tinha no ministério de Jesus. Me responde isso. Sim. Amém por isso. Estava em Eliseu isso? Não, só me responde. Não, esse alerta está furado. Não, meu irmão, você está falando de outra coisa. Sim. Não. Não, foi Deus. Não foi. Não, mas você está pondo o carro na frente dos bois. Meu irmão, vamos pegar. Esse não é o foco da igreja, Aleph. Quando você pega o texto que você pegou em João 14. Vamos abrir lá em João 14. Depois nós vamos abrir em Marcos 16, tá bom? Se você pegar aqui o contexto de João 14, irmãos, Jesus está preparando os discípulos para a sua partida. E o foco que Jesus vai dar no final do capítulo 14 e capítulo 15 é o envio de quem? É o envio de quem? Quem, Aleph? O texto que você está recitando aí, Jesus está prometendo o envio de quem? Não. Você está focado num versículo só, meu irmão. Você não pode interpretar a Bíblia num versículo só. Está escrito aí, mas o que ele diz? Ó, fecha,
Ó, fecha a boca e abre os ouvidos, em nome de Jesus. Fecha a boca e abre os ouvidos, em nome de Jesus. Fecha a boca e abre os ouvidos, em nome de Jesus. Vamos lá? Tudo bem, meu irmão. Em que sentido Jesus disse isso? Não. O que o capítulo 14 está nos apresentando? Depois que Jesus fala isso, ele diz que vai nos dar algo. O que ele vai nos dar? É justamente isso. Eu vou te enviar o Consolador. E as obras maiores que vai ter aí no contexto, inclusive é essa. Você vai pregar e você não vai se preocupar com o que você vai pregar. Eu vou te levar na presença de autoridades, eles vão questionar a sua fé, mas não fica preocupado com o que você vai ter que falar, porque o Espírito é que vai falar por você. As coisas maiores que Jesus está falando não é questão de sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por quê? Porque isso é credencial de apóstolo. Nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 12. Vou fazer um teste prático contigo. Você topa comigo, Aleph? Eu não. Você, que crê dessa forma, tomar um litro de veneno? Não. Pergunta. Não. Abra sua Bíblia lá em Marcos 16. Abra sua Bíblia lá em Marcos 16. Eu estou usando a sua tática de interpretação. Marcos 16. Abriu aí, Marcos 16? Marcos 16, verso 17, Alho. Está comigo? Sim ou não? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Você crê. Você falou que tem que ter fé, então você crê. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não falar mal. Topa? Não é diferente, meu irmão. Nenhum crente morreu envenenado nessa vida. Deixa eu perguntar, nenhum crente morreu envenenado nessa vida? Perfeito, veja só. Só que você está usando um padrão para interpretar Marcos 16 e um padrão diferente para interpretar João. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? Todos nós vamos ter que morrer, com exceção daqueles que estiverem aqui quando Jesus voltar. Tudo bem? Concorda comigo? Então, nós vamos ter que morrer de alguma coisa. Você conhece algum crente que morreu de câncer? Tá, você fala que ele não teve fé. É isso que você está me falando. Não. Você está falando que você já teve 12 cânceres, você só não morreu de câncer ainda porque você teve fé. Então, aquele crente que morreu com câncer é porque ele não teve? Não. Peraí, meu amigo, seja coerente até com a sua burrice, cara. Existe dentro da vontade de Deus. Ele não teve fé. Olha só. Deus te livra do câncer, mas não te livra do erro médico. Então faltou fé para você também em relação ao seu pai. Tá. Entendi. Meu amigo, não é isso.
isso, cara. Você está colocando um peso sobre a sua vida espiritual que não existe. Você acha que isso é literal? Se acha que isso é literal, não, pode deixar, Marcos, pode deixar. Você acha que isso é literal? Você acha que isso é literal? Você acha que isso é literal? Que é literal. Vamos pegar aqui, ó, nós estamos com um problema na duplicação da BR, não sei das contas lá, que tem um monte, vai ter que fazer um túnel. Então você chegar lá e fala, gente, monte, sai daí, se você tiver fé, isso é literal. Isso é literal. Isso é literal para você. Não, então tá tudo errado mesmo, amigo. Tá. Veja, ó. Aí que é o foco. É isso que eu ia chegar. O problema, Aleph, não é na questão da sua interpretação propriamente, apesar de que ela está sendo literal onde não deve. Mas o problema é que você está colocando a sua comunhão com Deus não na ação soberana de Deus sobre a sua vida, mas na sua fé. E o foco não é esse. O homem, espiritualmente falando, está morto nos seus delitos e pecados. Abra lá para mim em Éfeso. Então, vou te responder. Eu vou te responder. Você não fez uma pergunta. Eu vou te responder. Das coisas que não se vê, daquilo que não se espere. Você viu o reino de Deus já? Só que a sua fé molda Deus. E a sua fé muda essa soberania, porque se você tiver fé, mesmo que Deus... Nossa, aí isso é heresia pura. Meu amigo, tá errado. Nosso horário foi... Eu não quero fugir dessa situação, mas eu quero dizer o seguinte, essa sua postura, principalmente essa última frase sua, demonstra exatamente a heresia que você tem seguido. Onde a sua fé está pautada naquilo que você é. Presta atenção no que eu vou te falar, meu irmão. Não, eu estou julgando a sua palavra. Não dou licença, o senhor está na minha casa. Senhor, por favor. Que está errada, meu irmão. Não é essa a postura, meu irmão. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão. Não vai, meu amigo, não vai. Irmãos, a carnalidade... Por favor, irmãos. Isso que é tratar de Nós vamos tratar sobre o engano de Satanás, irmãos. As coisas vão sair daquilo que a gente está acostumado. E o nosso papel é dobrar o joelho, orar e buscar a Deus. Agora não, só um instantinho, Cris, eu já vi. Não se assuste, porque quando nós tocarmos essa situação, principalmente quando se fala a questão de Bíblia, de verdade, de amor à verdade, as pessoas vão se levantar. A gente vê, por exemplo, uma prática extremamente antropocêntrica. A minha fé muda, inclusive, o coração de Deus. Isso é heresia. Deus é soberano acima de todas as coisas.
eu vou exercer a fé, e devo exercer a fé, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, mas não no sentido de manipular a verdade de Deus e de colocar Deus como meu servo. E mais uma coisa, o foco na experiência pessoal, ao ponto de você dizer que você foi curado, não pela graça de Deus, mas por causa de algo que está em você. Isso é se colocar acima do próprio Deus. Mas toda vez que a gente for falar sobre desmascarar o engano de Satanás, irmãos, é isso que vai acontecer. Cris. Perfeito. Amém. Amém. Claro. Agora, irmãos, essa situação nos aponta, eu sei que o nosso tempo já passou, mas nos aponta duas situações. Primeiro, que como igreja, nós temos que estar preparados para essa batalha. E que, infelizmente, nós vamos encontrar pessoas que não vão reconhecer e acolher, como diz o texto de Tessalonicenses, acolher a verdade. Ele prefere ficar pautado na experiência pessoal e na sua própria centralidade. Veja que todas as coisas estão a minha vida, a minha experiência, a minha fé, a minha ação com Deus, do que se prostrar diante da realidade que aponta para uma soberania inquestionável de Deus. Essa situação vai acontecer dentro da igreja e vai acontecer fora da igreja. O fato de não acolher a verdade vai acontecer dentro da igreja e vai acontecer fora da igreja. Todas as vezes que a gente for pautar o acolhimento da verdade e de uma vida de fé não pautada em nós mesmos e nem nas vistas, o inferno vai ficar terrível. Então, voltando para a gente fechar aqui a escola, nós ainda temos alguns textos para trabalhar. Semana que vem, se Deus quiser, a gente trabalha. Mas a ideia principal é o seguinte: uma igreja verdadeiramente que acolhe a verdade, ela está focada no ministério da palavra, não no ministério de prodígios. Ela está focada na consagração, vida de oração, de serviço a Deus, de jejum. Ela está focada na dependência de Deus. É Deus quem vai dirigir os ministérios dessa igreja e o que essa igreja vai fazer. E é uma igreja focada para alcançar o perdido, mas com a verdade e não com a tolerância, porque a tolerância faz parte da estratégia de Satanás. Então, diante daquilo que nós falamos, a influência dos ensinos de demônios, que é isso, sintetiza nisso, né? Para fechar, abra lá a sua Bíblia, que é importante esse texto que eu citei agora. Eu não sei se eu pus aí, pus lá, ó, 1 Timóteo 4:1. Timóteo capítulo 4, verso 1. O Espírito, aí com letra maiúscula, porque refere-se ao Espírito de Deus, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns abandonarão, apostatarão da fé por obedecerem o quê? A espíritos enganadores e a
ensinos de... Quando você quebra a soberania de Deus e coloca o foco no seu próprio eu, isso é ensino de quem? De espíritos enganadores. E doutrina de quem? De demônios. Dá para entender do que nós estamos tratando? De que cumbuca que nós estamos? O exemplo que aconteceu, que era um instante nosso, demonstra que esse tipo de ensinamento que foca o homem, que foca o próprio centro e que diminui a soberania de Deus, é um negócio que está muito mais enraizado do que a gente imagina. E ele está falando de coisas, que não tem problema nenhum. Ele está falando de fé. A Bíblia manda você ter fé? Fala, claro, tem que ter fé. Só que não a fé em mim. Porque essa fé é a fé que... como que chama lá o baiano lá? Gilberto Gil cantou. A fé que não costuma falhar. Não é dessa fé que nós estamos tratando. Uma fé que determina, uma fé que... Veja a culpa que esse homem está levando pela morte do pai. Isso é ensino enganador, irmãos. E se ele tivesse aberto o coração, como eu pedi, para entender o que realmente... Essa culpa da morte do pai talvez teria sido sanada hoje. Porque ele acha que o pai morreu porque ele não teve fé. Agora, quem que ensinou isso para ele? Um espírito enganador. Uma doutrina de demônios. Que coloca sobre as pessoas o poder. O poder não é mais do Evangelho. O poder é seu. É a teologia Star Wars. A força está com você. É isso. Não, e veja, aí você vê a questão da carnalidade. Você vê a questão da tolice, porque você não aceita o que a Bíblia está mostrando. Você vê a questão do praguejar, que são todas características de quem não está vivendo no Espírito. Porque o foco da fé está errado. Então, cuidado com esses espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pois não, Vânia? Não rechaçá-lo, não, claro. E orar, mostrar. Às vezes Deus vai abrir o entendimento. Quem abre o entendimento é o Espírito. Claro. No eu. Tá bom. Com certeza. Irmãos, só estamos começando.